Aqui é a professora Daniele e hoje a gente vai conhecer dois tipos de texto. O texto dramático é o nosso primeiro texto e ele geralmente é escrito para ser representado. Normalmente esse texto a gente vê no teatro. Ele tem um narrador que conta a história ou não, ele pode começar diretamente com os personagens no palco. Em sua maioria, o texto dramático ele está em terceira pessoa, que pode ser singular ou plural, então pode ser ele ou ela, eles ou elas. E também o texto dramático ele tem por característica a linguagem corporal, que a gente vê nos atores, os gestos deles durante o palco, a sonoplastia, o som da peça de teatro e a iluminação também completam o texto dramático. A estrutura do texto, ele tem os atos, que são as mudanças de cenário, e as cenas, que são a entrada e a saída dos personagens, o movimento que os personagens fazem durante a peça. Sua estrutura interna tem a apresentação dos personagens, que é a exposição deles. Então, geralmente, ele vem ali expondo, mostrando quem são os personagens. No nosso texto do livro, a gente vê bem que antes tem ali toda a exposição dos personagens, quem é quem, o conflito, que é o que vai acontecer na peça de teatro, a ação propriamente dita, e o final, o desenlace, o final da ação dramática, o final do texto. Então, o texto principal refere-se às falas dos personagens, que pode ser monólogo, um personagem sozinho durante toda a peça, ele fala consigo mesmo. Pode ser um diálogo, uma fala que é entre duas ou mais pessoas, ou mais personagens, no caso. Há partes que são comentários de uma personagem para o público. Os apartes são quando os personagens conversam com a plateia, conversam com o público. Categorias do texto dramático. Então, nós temos um texto dramático ação, que são os acontecimentos da história, do texto. Os personagens, que são os agentes da ação, é eles que fazem o teatro. O espaço é o lugar onde se desenrola a ação. O palco, propriamente dito. O tempo, que pode ser o tempo da peça teatral, a duração do teatro, ou o tempo da história. O ano que aconteceu, a época que aconteceu, né? Onde se desenrola o conflito dramático. Pode ser antigamente, pode ser hoje, né? E o tempo da escrita, que foi o tempo da produção do texto, o momento que o autor escreveu a sua peça teatral. Então, nós temos no nosso texto um trechinho que eu recortei para vocês sobre a megera domada. Então, a gente percebe que ali, no início, o autor nos mostra as características dos personagens, onde se passa a peça, né? E aí nós temos uma atividade que eu gostaria de fazer com vocês. O texto teatral conta uma história por meio do diálogo dos personagens, das indicações de cenário e da forma como os atores devem agir em cena. Assinale as alternativas que contêm características do texto teatral. Ali em cima já diz as características do texto teatral. Ele tem o diálogo dos personagens, indicações do cenário e a forma como os atores devem agir na cena. Então, todas essas alternativas estão de acordo com as características do teatro. Vejam, apresenta personagens? Sim, a nossa peça apresenta personagens. Os fatos acontecerem em um cenário de cada vez em determinado período de tempo? Sim, os cenários aconteceram de cada vez. Apresenta rúbricas? Sim, apresento as rúbricas. O leitor conhece a história e os fatos por meio da descrição do narrador? Sim. Antes de começar a peça, há toda uma descrição dos personagens, da onde está se passando a peça, do período que está se passando a peça. Entenderam? Então, a maioria dos textos dramáticos, eles são feitos para serem representados. Certo? Agora, a gente vai conhecer um texto instrucional. Como o próprio nome diz, o texto instrucional, ele nos remete a uma instrução. Então, ele tem por característica ser um texto objetivo, ele mostra geralmente o passo a passo de alguma coisa, como funciona algo. É um texto que tem instrução, possui frases simples e curtas,
e indica os passos, as quantidades corretas, os cuidados a serem tomados para aquilo. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de texto instrucional. Eu trouxe uma receita de bolo, que na nossa foto da esquerda a gente vê ali todos os ingredientes do bolo, que são meia xícara de óleo, uma xícara de água, 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado em pó e uma pitada de fermento em pó. Do lado direito, a gente tem o passo a passo da nossa receita, o modo de fazer. Então, ele diz como que faz a receita, que é: bate o óleo com os ovos e a água no liquidificador, com uma colher mistura os demais ingredientes, encha com a massa a metade da xícara, leve ao micro-ondas por 2 minutos. Então, esse texto está nos instruindo a fazer uma receita de bolo. Próximo tipo, uma bula de remédio. Então, a bula de remédio vai dizer qual é a composição do medicamento que a gente vai tomar, para que ele serve, de que forma a gente toma, qual a melhor indicação, se ele terá algum problema ou não. Então, ela explica ali passo a passo do medicamento e os efeitos dele no nosso organismo. Mais um modelo. O terceiro tipo de texto instrucional que eu trouxe para vocês é um manual de instruções. Geralmente, quando a gente compra um eletrodoméstico, um eletroeletrônico novo, ele vem com um manual que nos diz o passo a passo de como vai funcionar aquilo que a gente comprou. Entenderam, pessoal? Beijo!